Olá, pessoal! Eu sou a professora de espanhol, Letícia, e hoje nós vamos ver sobre os poemas que caem no Enem, tá? Vai ser uma aula bem rapidinha, com as questões do Enem, que está sendo importantíssimo vocês reverem essas questões, né, dos anos anteriores, e a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dos poemas, tá? Gente, como nós sabemos, os poemas eles são divididos em estrofes e versos. Normalmente eles podem rimar, eles podem apresentar uma forma de repetitiva, repetir a mesma palavra, com uma forma de enfatizar aquela palavra, né? Os poemas, eles vão ser sempre um sentimento do autor. Ah, é um sentimento só, um sentimento de amor? Não. O poema ele vai transmitir o sentimento dele diante daquela opinião sobre cada assunto. Normalmente no Enem, os poemas que caem são poemas voltados para uma crítica social, tá? Então vamos lá. Obituário. Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos. Y sin embargo, el ataúd de pino fue importado de Ohio. Lo enterraron al borde de una mina de hierro. Sin embargo, los clavos de su ataúd y el hierro de la pala fueron importados de Petersburg. Lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo. Sin embargo, las lanas de los festones de ataúd eran de California. Lo enterraron con traje de New York, un par de zapatos de Boston, una camisa de Cincinnati y unos calcetines de Chicago, Guatemala. No facilitó nada al funeral, excepto el cadáver. Então, como a gente pode ver nesse poema, há uma crítica à questão social que nós vivemos de valorizar muito mais, né, os produtos que são importados, né, do que o próprio nosso produto natural, tá? Que vem mesmo da gente. Então, ele tá falando de uma morte, né, de enterrar a ele e tudo mais. No entanto, enterraram ele no melhor lugar, tudo isso, mas sem valorizar o lugar que ele está sendo enterrado. Porque ele está sendo enterrado com os produtos de outros lugares. Então, a falta dessa valorização da gente, né, com a questão natural nossa, né, principalmente a América do Sul, que tem essa visão, né, um pouco de vira-lata, né, de aceitar que o outro seja melhor que a gente, porque enterraram a gente e não levaram em conta a nossa nacionalidade. Enterraram a gente com os produtos externos, né? Então, esse texto é um texto de crítica em relação a isso. Tanto é que a pergunta já vem assim. O texto de Luiz Rogério Nogueiras faz uma crítica a quê? Né? A dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Então, ele está fazendo a crítica sobre essa dependência que nós temos de produtos estrangeiros, tá? Nessa próxima questão, é um poema também. Duerme Negrito é uma cantiga de niná, tá? Duerme negrito, que tu mamá está em campo negrito. Te vai a traer codornices para ti. Te vai a traer carne de cerdo para ti. Te vai a traer muchas cosas para ti. Duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando duramente, trabajando sí. Trabajando e não lhe pagam, trabajando sí, né? Então, Duerme Negrito é uma cantiga de niná da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Gente, quando se tá escrito, é poema. Quando se tá cantado, é música, tá? Então, por isso que eu coloquei na fase de poemas. Ah, mas é uma cantiga de niná. Tudo bem, mas tá escrito como forma de gênero lírico, tá? Então, qual é a crítica social que tem dentro dessa música?
A crítica social que tem é retratar a precariedade que temos no trabalho de campo. Como você sabe isso? Como você iria para essa questão? Quando ela fala trabalhando e não lhe pagam, trabalhando sim. Ou seja, você está trabalhando sim, mas não que você esteja recebendo exatamente aquilo que é merecido a você. Então, há uma crítica social sobre esse trabalho duro do âmbito rural, sobre esse trabalho que não é bem pago, sobre sobre o trabalho pesado que eles fazem e não é pago nem pela metade do trabalho deles, tá? Então, poderia trazer, evidenciar a ausência afetiva da mulher na criação do filho? Sim, mas essa crítica já estaria dentro da retratação desse trabalho pesado. Porque aí é um momento que a gente vê que pessoas que trabalham muito e tudo mais acabam sendo ausentes na vida do filho deles, tá? Então, esse trabalho pesado, esse trabalho duro que eles têm, tá bom? Então, nessa questão 92 de 2012, nós ficaríamos com a letra C. Para a questão 94, né, de 2013, né, esse poema, né, ele fala assim, no poema o eu lírico. Toda vez que você vê o eu lírico, é porque é um poema que fala do gênero lírico, né, com sendo um poema, tá? Então ele quer a opinião do eu lírico. Cabra sola. Hay quien dice que soy una como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña. Que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por la más peligroso me paseo. Cabra me llevó bien con alimañas todas. Cabra y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto que este valle, siempre encuentro un lirio de alegría y vivo por mi cuenta, cabra sola, que ya a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar con una cabra, entonces, si lo estoy, no dudar de ello. Né? No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão malalete. Vamos identificar onde está aqui. Está aqui, ó, quinto verso. Ele fala malalete. Então, ele quer análise deste verso, tá? Então, verso é o quê? A linha. Estrofe são as partes juntas, o conjunto desses versos, tá? Então, é assim, ó. No quinto verso, utiliza a expressão malalete para se autorrepresentar como uma pessoa. Gente, lembra que a gente falou que o texto, né, do poema, ele vai retratar o sentimento do autor? Então, esse texto, ele está retratando o sentimento desse autor, tá? Ele está retratando no sentido do autor se sentir uma cabra, se sentir uma pessoa estranha, se sentir uma pessoa só, mais feliz, tá? Mais feliz. Então, ele quer análise apenas dessa parte. Então, tá assim, ó. Cabra, em vez de mala leche, eu dou llanto. Gente, qualquer uma dessas opiniões, dessas questões, né, de cada alternativa, poderia ser, tá? Influenciável pela opinião dos demais, que não. Mas consciente de suas diferenças, conformada por não pertencer ao grupo, corajosa diante das situações arriscadas. Tudo isso, quando você é sozinho, pode ser que seja essa questão. Mas olha aí, capaz de transformar o mau humor em pranto. Isso é uma expressão, gente. Em vez de mala leche, eu dou llanto. Llanto é pranto, tá? Então, há uma expressão aí, né, mais particularizada. No entanto, né, a gente conseguiria identificar através da tradução da palavra pranto para llanto, tá? Então, a alternativa nessa questão seria a letra E, tá bom? Partindo para a questão 95 de 2014, ele fala de el robô. Para los niños anchos espacios, tiene el día y las horas son calles, despejadas, abiertas avenidas,
A nosotros se estrecha el tiempo de tal modo que todo está apretado y oprimido. Se atropellam los tiempos. Olha a pergunta. O poema El Robô Cícer Maia, da poetisa, né, Cícer Maia, ela é uma poetisa contemporânea uruguaiana, vai falar sobre o que? Olha isso, gente. Ele começa falando para os ninhos ante os espaços, ou seja, as crianças, né? Tem um largo espaço e tudo mais. Tem o dia e as horas são nas ruas, né? Em ruas abertas. Ele está falando das crianças brincando nas ruas. E aí, a nosotros quem? A nosotros adultos. Né? Se estrecha el tempo de tal modo que todo está apertado e oprimido. Então, o que ele fala nesse texto? Né? Trata da angústia provocada pela fugacidade do tempo. Então, ele está fazendo uma crítica sobre a questão no nosso tempo como adulto. Nós, como adultos, nós temos menos tempo do que as crianças, tá? Então, é essa questão que ele está falando, sobre dessa fugacidade do tempo. O tempo passa rápido para nós adultos, né? Como a gente consegue perceber isso? Apertado e oprimido. Isso causa uma angústia, né? A gente temos compromisso, temos outros pensamentos, então essa seria a alternativa, letra C. Para a última questão, né? Da questão também Enem 95 de 2016, algo a sonhar com catarro en la cabeza a carreras. Será éxito el triunfo el triunfo lo tuveas. Bañarse en un río donde el agua escalda el augurio de enemigos y de cuchillo en la espalda. Bañarse en un río de água puerca es perder alguém cerca. Então, ele fala da questão, né, da água. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana, que refletem um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Então, sonhar com um catarro, né? Então, ele está contando sobre essa crença de acreditar que todo sonho que nós temos é para um conselho. Isso é uma crença popular mexicana, tá? Como a gente eliminaria? As questões, uma não tem nada a ver com a outra. Percepção dos perigos, não. Ele tá falando de cultura popular. A palavra crença já traz pra gente, tá? Então, essas são as questões que nós temos no Enem de poemas, tá? Sempre com uma crítica social. É importante vocês verem isso. Não é poeminha de Pablo Neruda que vai falar de amor e tudo mais. Pode acontecer de ter? Pode acontecer de ter. Mas os poemas mais chamados a atenção dentro, né, da área de espanhol é sempre tratando de uma questão cultural, né, ou uma questão crítica social e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Muito obrigada!